Olá, meus alunos, bem-vindos à nossa primeira aula de Fundamentos de Logística e Transporte. Nessa, nós iremos aprender um pouco sobre o histórico dos transportes mundialmente, no mundo inteiro. Bem, para começar, é importante definirmos o que significa a palavra transporte. Transporte a gente pode dividir em duas partes. É uma palavra em latim, nossa língua mãe, que deu origem às demais línguas. Trans significa de um lado para o outro e portare significa carregar. Então, desde os primórdios, o homem ele já se transportava de um ponto para o outro por si só, quer seja andando, quer seja no mar, no rio, nadando. Então, transportar isso é o deslocamento ou movimento de pessoas ou também de produtos, de coisas, de um lugar para o outro. Parece simples, não é? Agora veja que desde os primórdios, o homem ele já tentava se deslocar de alguma maneira, facilitar o seu trajeto de um ponto ao outro. Como a gente pode ver aí nessas figuras, são apresentadas algumas dessas alternativas. Por exemplo, começou um tipo de carroça na figura 1, como a gente vê, em que a tração era humana, em que se carregavam pessoas importantes, reis, rainhas, enfim, aqueles que tinham uma superioridade sobre os outros. Depois disso, eles começaram a implantar a tração animal, mas não tinha tanta facilidade, como a gente vê na figura 2. Ainda não tinha sido inventado um elemento de grande importância que nós vamos ver no próximo slide. Se utilizava também animais para missões militares, para a conquista de terras, porque com eles se chegava ao ponto de interesse com maior facilidade. E também no uso da agricultura, como a gente observa na última figura. E foi a roda a grande invenção da humanidade, assim como o fogo também. Mas para o transporte, a roda foi essencial. Ela tornou os deslocamentos mais eficientes. Você podia atravessar grandes distâncias, enfrentar novas fronteiras, fronteiras essas que poderiam ser agrícolas, em busca de alimento e de terrenos também para que se pudesse plantar. E com a criação da carroça facilitou muito o deslocamento. Se pôde transportar em maiores quantidades e com maior rapidez de um lugar para o outro e para distâncias longas. E se transportava não só pessoas, como também produtos, alimentos, a carga em si. Então, nessa figura a gente vê um dos primeiros tipos de ônibus com roda e tração animal, e a gente vê também na figura que se mostra aí da civilização persa, bem como também da civilização no Egito, em que se utilizava a roda para se transportar material para se construir os palácios, pirâmides, etc., que facilitou muito a construção naquela época. Além disso, houve uma evolução no sentido de que não se deveria só se transportar por terra, mas também por mar, para se conquistar outras terras. Então aí a gente tem alguns exemplos disso, da colonização, em que se utilizaram diversos tipos de embarcações. A expansão marítima foi de fundamental importância para países que conquistaram terras e que puderam assim obter riquezas, matérias-primas que talvez não estivessem disponíveis mais em suas cidades, em suas colonizações. Bem, e com isso nós chegamos a uma conclusão de que a maior integração entre os modos de transporte, eles viabilizam as trocas de mercadoria, as trocas de informação. Isso foi bem observado tanto com a expansão do transporte rodoviário, como também a expansão das ferrovias. E, além disso, da navegação em si, como nós observamos nos slides anteriores. Então, essas invenções de novos meios de transportes reduziu as distâncias entre civilizações e pode também facilitar a troca de mercadoria, de informações, enfim. Tudo que hoje nós observamos de forma mais ampla,
que se trata da globalização, nada disso seria possível se não tivesse havido essa evolução nos transportes. Então, com isso, essas inovações científicas, essas invenções, a invenção da locomotiva, que possibilitou o desenvolvimento do transporte ferroviário, e aqui nós temos a imagem de uma locomotiva a vapor, bem como também a ligação entre as cidades, utilizando não só o modo de transporte, mas também multimodais, ferrovia integrado à rodovia ou à navegação, quer marítima, quer por rio, facilitou cada vez mais a interação entre as cidades. A extensão ferroviária mundial, que em 1840 era de 8.000 quilômetros, aumentou para 1,4 milhão de quilômetros em menos de 100 anos. E isso se concentrou basicamente em países que já tinham um desenvolvimento mais avançado, que inclui aí na América do Norte os Estados Unidos e também na Europa. Nós temos aí alguns exemplos da evolução dos modos de transporte, dos veículos utilizados. Então, houve uma melhoria com a inovação e a tecnologia que permitiram maior velocidade, aumento do porte desses veículos, então a gente já vê aqui grandes embarcações e tudo baseado também na segurança, porque imaginem você carregar uma embarcação com milhões de toneladas e esse navio afundar. Então eles pensavam em tudo isso, mantendo a segurança em condições climáticas adversas, de modo a transportar o maior volume de mercadorias possíveis a menor custo. E aqui nós temos a evolução do automóvel, como a gente viu hoje. Hoje nós temos carros automáticos que utilizam de tecnologia, quase que dirigem sozinho. Existem os que fazem isso, né? Nós temos o carro do Google, que ele automatizou dessa forma que ele consegue capturar imagens de satélite sem a necessidade de um motorista. Mas tudo começou com a criação do carro a motor, do motor a vapor em 1769 e um século depois veio o nascimento do automóvel moderno como a gente tem acesso hoje. E também surgiram as companhias aéreas bem na época, bem no período da Primeira Guerra Mundial, como uma necessidade de abastecer os países que estavam enfrentando algum tipo de adversidade, com armamento e com abastecimento de alimentos também. E esses aviões foram objetos de armas de guerra. E tudo foi criado por ex-pilotos dos exércitos. Além disso, surgiu o automóvel depois, o motor a explosão, a gasolina e o diesel. E isso aconteceu na Revolução Industrial e a primeira indústria automobilística foi a Ford nos Estados Unidos. Então, com base nessas informações, a gente já pode responder uma série de questões que se encontram na nossa aula número 1. E eu trouxe um exemplo para vocês. A seguir são apresentados 5 tipos de veículos. Qual alternativa apresenta aquele que foi utilizado logo após a invenção da roda? Então, por eliminação. Avião a jato? Óbvio que não. A gente viu que isso foi um processo mais futuro. Barco a remo? Também não. As embarcações surgiram bem depois. Locomotivas a vapor? A resposta também não está correta porque elas surgem após essa invenção, que é a resposta D, carroças. Então é isso, meus alunos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. A gente elege o fórum da nossa plataforma para tirar dúvidas e será um prazer ajudá-los nessa caminhada. Até a próxima aula.